A Semente de Mostarda, de Francisco Cândido Xavier. Ditado pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 11. Discernimento e Prodígio. Emmanuel. O homem pode e deve ser, para o ecologista, um protetor da natureza. Para o médico, certa máquina formada de peças por estudar. Para o empresário, um cooperador no serviço. Para o professor, uma inteligência a ser cultivada. Para o escultor, um modelo vivo. Para a comunidade, um esteio da ordem. Para a caravana, um companheiro. Para o necessitado, uma esperança de socorro. Para Jesus, porém, entre todas as criaturas viventes, o homem é o único ser capaz de raciocinar e discernir, assessorado pela vontade e pelo livre-arbítrio, com a possibilidade de realizar prodígios, se quiser trilhar o caminho do bem e aceitar o dever que lhe cabe na condição de filho de Deus. Capítulo 12. Ensinamento. Emmanuel. O instrutor, desdobrando a aula que ministrava aos aprendizes atentos, esclareceu, conciso: os homens são professores uns dos outros. Cada um leciona a matéria que lhe constitui o elemento de trabalho. Assim vejamos: o alfaiate, a costura; o sapateiro, o calçado; o tecelão, a indústria do fio; o ourives, a fabricação de joias; o pastor, a condução do rebanho; o horticultor, a produção de verdura; o carpinteiro, a arte de trabalhar a madeira. Ante a pausa do professor, o aluno José Guedes perguntou: professor, e o embriagado também ensina? Como não? Respondeu o instrutor. Que é que um bêbado ensina? Insistiu o aprendiz. E o professor idoso experiente concluiu: um alcoólatra ensina o que devemos evitar. Capítulo 13. Iniciativa. Emmanuel. Sempre que puderes, faze por ti mesmo o que tens a fazer. Capítulo 14. Humildade e elevação. Emmanuel. A vaidade enlouquece. A revolta dificulta. A dor regenera. A facilidade perturba. O trabalho educa. A humildade eleva sempre. Capítulo 15. Mordomias. Emmanuel. Estamos construindo um mundo novo, disse Cláudio ao jovem advogado que aderia ao trabalho do grupo, e sem criticar os costumes de vários países, desejaria conhecer o pensamento de Cristo sobre mordomias. Não me lembro de nenhuma passagem do Novo Testamento que nos conduz às ideias e opiniões do Divino Mestre, nesse sentido. Um professor dos que se achavam presentes tomou a palavra e informou: Jesus era contrário a semelhante sistema de privilégios inaceitáveis. Em que tópico será possível encontrar as conclusões que o senhor terá chegado? Falou o rapaz. O educador buscou um exemplar do Novo Testamento e em voz alta narrou a expressiva história de um homem avaro entre os capítulos 19 a 21 do Evangelho do Apóstolo São Lucas. E Jesus disse-lhes a seguir esta parábola: havia um rico homem. Suas terras haviam produzido extraordinariamente, que se entretinha a pensar consigo mesmo: assim, que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa colocar tudo o que vou colher. Aqui está, disse, o que farei: demolir os meus celeiros e construir outros maiores, onde depositarei a minha colheita e todos os meus bens. E direi à própria alma: tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza.
Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és, esta noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que servirá então o que acumulaste? E o professor rematou. Nessa parábola simples, Jesus ensina o que pensava acerca de mordomias. O homem era rico, foi surpreendido pela produção abundante das suas próprias terras. Tão grandes se lhe fizeram as facilidades que se propôs a levantar celeiros mais amplos, nos quais pudesse ajuntar a enorme colheita e todos os bens que possuía. Ele, que já se achava provido do necessário, queria entesourar o supérfluo. Não encontramos aí as ilações do mestre, com respeito às mordomias dos tempos modernos. O jovem rapaz que acompanhava a leitura com grande respeito e atenção se manteve, então, em profundo silêncio. Capítulo 16. Naturalidade. Emanuel. Um homem francamente despreparado para o alto cargo com que fora agraciado pela governança de certo país, foi alvo de reclamações justas da parte de quantos havia sido preterido em seus próprios direitos, e quando o movimento de revolta se fez mais intenso, um dos interessados foi a um sábio e expôs a ele o que acontecia, pedindo-lhe orientação. O sábio escutou a argumentação do consulente e acentuou: amigo, não te aflijas e volta ao teu trabalho. Se o agraciado subiu à elevada posição que está ocupando, por efeito de bajulação e por desejo de parecer maior do que os outros, em breve, ele cairá por si mesmo. Capítulo 17. Necessidade para o bem. Emanuel. A treva noturna é necessária para que se veja, mesmo de longe, o império das estrelas. Capítulo 18. O funileiro. Emanuel. Gaudensia era um homem robusto que, desde a primeira juventude, procurava aprimorar a si mesmo, através dos estudos. Entretanto, a escola se fizera inacessível aos seus recursos. Sequioso de trabalho, bateu às portas de um funileiro amigo. Admirava-lhe a assiduidade no trabalho. Recolheu-lhe os ensinamentos e adotou-lhe a profissão. Gaudensia organizou a própria oficina, na própria casa de moradia, alugando a casa modesta em que passou a residir com a própria família, na periferia de grande cidade, na qual para logo conquistou excelente clientela. Entretanto, um obstáculo apareceu. A vizinhança não se conformava com as batidas do funileiro, sobre chapas de ferro e peças de funilaria. Às 6 horas da manhã de cada dia, começava a barulhada. Gaudensia empunhava o martelo e moldava, com mestria, peças de utilidade doméstica ou consertava-as com habilidade e bom gosto. Os vizinhos, principalmente 2 deles, reclamavam constantemente como aguentar aquela festa de pancadas, todas as manhãs. Não seria conveniente chamar o funileiro e pedir-lhe o controle das horas, para aquelas exibições de batidas? Aquele trecho de rua possuía doentes numerosos, incluindo crianças vítimas de insônia e nervosismo. Não seria compreensível recorrer à proteção policial? A situação prosseguia quando o sistema hidráulico das residências dos amigos a que nos reportamos apresentou o desequilíbrio que requisitava a competência de um encanador habilitado a saná-lo. Canos de água se desgovernavam e os esgotos estavam longe de cumprir a própria função. Lembraram Gaudensia. Não era ele o profissional indicado ao reajuste preciso?
O conhecido funileiro aceitou a incumbência e por 6 dias de trabalho caprichoso, recompôs a rede de águas, amparando-lhe os processos de ação. No dia em que os 2 amigos lhe pediram o preço dos serviços com as horas extras que despendera espontaneamente, Gaudência lhes respondeu: não pensem nisso. Prometi a Deus que todo o meu trabalho seria gratuito para os amigos, especialmente para os necessitados. Ambos os amigos se entreolharam boquiabertos, já que o trabalho realizado valia verdadeira fortuna e, desde aquele dia, Gaudência ganhou 2 amigos que lhe ampararam toda a vida. Capítulo 19. O Instituto e a Inteligência. Emanuel. A controvérsia prosseguia. Alfredo e Pirilo, 2 amigos dedicados ao estudo da filosofia, permaneciam horas inteiras dialogando sobre a função da alma humana. Qual teria sido a primeira força a desdobrar-se na criatura recém-criada pela sabedoria divina? A inteligência ou o instinto? Alfredo admitia que a inteligência teria tido a prioridade, enquanto Pirilo acreditava que o instinto teria sido o começo das tarefas evolutivas da alma humana. O primeiro exaltava os méritos da razão, filha da inteligência, e o segundo se reportava ao instinto como sendo o agente da natureza que operava lentamente, preparando o caminho para o discernimento e, muitas vezes, Pirilo justificava o seu ponto de vista, acentuando: do instinto para a inteligência, a estrada é longa a percorrer. De forma em forma ou de experiência em experiência, o instinto vai despindo a própria inferioridade, ou perdendo os impulsos selvagens, até conquistar a inteligência que o conduzirá ao discernimento e à razão. Por isso é que devemos usar de muita tolerância e paciência, de uns para com os outros, porque muitos irmãos se fazem delinquentes por excesso de agressividade, pelo estado de evolução deficitária em que se encontram. Alfredo ouvia, esboçando gestos de incredulidade, até que, um dia, propôs ao amigo: façamos uma experiência em que provarei a você que a educação cultivada pela inteligência dispensa todas as afirmativas que colocam o instinto na base do processo evolutivo. Demonstrarei que basta educar a inteligência e todo o primitivismo do instinto desaparecerá. E continuou: compraremos junto um gato comum, em cuja impulsividade o instinto esteja reinando. O gato ficará comigo em minha casa e me disponho a educar-lhe esmeradamente. Daqui a um ano, convidarei você para almoçarmos juntos e o animal se portará com as características de um menino carinhosamente preparado para a vida social. Concordaram ambos com o empreendimento e Alfredo levou o felino para sua própria residência. Decorrido um ano, Alfredo solicitava a presença de Pirilo para o almoço do dia seguinte e comunicou: você verá o prodígio da educação. O gato assimilou todos os meus ensinos. Tem os hábitos de um rapaz de certo nível intelectual. Pirilo aceitou o convite com satisfação e na hora aprazada pela manhã do dia imediato, ei-lo com Alfredo na sala de estar. O dono da casa trouxe o gato ao exame do amigo. O visitante ficou encantado. O felino obedecia todas as ordens do dono. Sentava-se, erguia-se sobre as patas dianteiras e retornava à posição certa, atendendo ao pedido do educador. Ao almoço alimentava-se em um prato especial, levando a comida à boca com a patinha direita.
Terminada a refeição, disse Alfredo, entusiasmado. Você viu, Pirilo, a superioridade da inteligência educada sobre o instinto? Estou vendo, respondeu o amigo. Foi o momento em que Pirilo voltou a palavra e pediu ao companheiro que fechasse as portas do aposento em que se achavam e pediu licença para ver até que ponto chegaria o experimento do bichano. Alfredo apoiou a solicitação, e Pirilo, enfiando a mão direita num dos bolsos do paletó, dali tirou uma caixinha da qual escapou um rato pequeno que saltou para a mesa, saltitando e correndo qual se estivesse sedento de liberdade. Bastou isso e o gato pulou apressado, perseguindo o rato e quebrando todas as peças em que o almoço fora servido, até que pegou o animalzinho e pôs-se a devorá-lo à vista dos amigos espantados. Foi quando Pirilo dirigiu-se a Alfredo, perguntando: Você vê, Alfredo, o poder do instinto que antecede a inteligência e a educação? Alfredo sorriu com desapontamento, mas não disse palavra. Capítulo 20. Paz. Emanuel. Quem diz paz em nome de Cristo, nem sempre observa que a paz, na maioria das vezes, nasce de perigosas situações. Pensemos em Jesus nas últimas horas do convívio com as criaturas humanas. Preso na véspera do supremo sacrifício trazia o espírito preocupado ante a deserção dos discípulos, é conduzido ao cárcere onde sofre agressões e vexames, passa a noite injuriado e açoitado pelos agentes do Sinédrio, é vestido pelos próprios verdugos, de modo a que a multidão não lhe veja as feridas que eles próprios lhe abriram no transcurso da noite, é duramente humilhado na cada dia Antipas, volta ao julgamento e Pilatos, perante o público que o cobria de impropérios, coloca-o inferior a Barrabás. O criminoso é obrigado a carregar a cruz do suplício e, quase cambaleando, ao peso do lenho, após deposê-lo no chão, foi nele cruelmente crucificado. Esse mesmo Cristo é que volta das sombras do túmulo e fala aos amigos envergonhados: A minha paz vos dou. Quem estiver esperando a paz, especialmente a paz de Cristo, recorde o preço da paz obtida por Ele, o Divino Mestre e Senhor, e acabará reconhecendo que a paz, muitas vezes, vem até nós, mas através das mais dolorosas e difíceis situações.